Boa noite a todos, meu nome é Isabela Strozzi e infelizmente não vou poder estar junto com vocês essa noite, pois estou apresentando o nosso trabalho de neurocriptococose no terceiro congresso da Associação Europeia de Neurologia em Amsterdã. Com todo respeito e reconhecimento aos meus colegas que estão concorrendo ao prêmio de melhor trabalho de curso de medicina, resolvi gravar a minha representação num vídeo para que vocês todos possam ver e julgar. Tenham uma ótima noite e espero que vocês gostem. Então, hoje eu vou apresentar o meu trabalho de curso, intitulado Estudo Retrospectivo de Casos de Neurocriptococose entre 1987 e 2013 no Hospital de Clínicas UFPR, análise de características clínicas, laboratoriais e de imagem. Eu fui orientada pelo professor Dr. Sérgio Monteiro de Almeida. A meningite criptocócica é definida como uma inflamação das meninges provocada pela infecção por fungos do gênero Cryptococcus. O criptococo é um fungo encapsulado e essa cápsula fica evidente pela falta da coloração com nanquim, como nós vemos à esquerda, e com a hematoxilina e eosina à direita. As espécies mais comumente envolvidas nessa doença em humanos são Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gattii. A meningite criptocócica mais frequentemente afeta indivíduos HIV positivos e é considerada a quarta infecção oportunista mais comum, mas existem muitos casos em imunocompetentes ou pacientes portadores de outras imunodeficiências, como pacientes pós-transplante, com hepatopatias, doenças autoimunes, diabetes, linfomas ou leucemias. O objetivo do nosso projeto foi comparar as semelhanças e diferenças entre grupos de pacientes com diferentes estados imunológicos e aqueles infectados pelas espécies diferentes. Os dados que nós investigamos foram epidemiologia, as manifestações clínicas, que são os sinais e sintomas, achados em líquido cefalorraquidiano ou líquor ou LCR, exames de imagem, no caso tomografia computadorizada e ressonância magnética de crânio, e prognóstico, ou seja, sequelas e mortalidade. Para fazer essa comparação, nós revisamos o prontuário de 250 pacientes atendidos no HC entre os anos de 1987 e 2013 e que tiveram em algum momento do seu internamento uma cultura positiva para criptococcus no líquor. E nós excluímos os prontuários que foram considerados incompletos ou repetidos. Esses pacientes, então, foram divididos em dois grupos, em grupos por duas classificações, por estado imunológico e espécie infectante. Por estado imunológico, foram separados nos grupos 1, que são pacientes com HIV, 2, imunossuprimidos por outras causas, como aquelas já citadas, e 3, previamente ígidos, ou seja, os pacientes sem nenhum sinal de imunodepressão. Em relação à espécie do criptococo infectante, foram separados nos grupos A, que é o infectados por Cryptococcus neoformans, e B, o Cryptococcus gattii. Então, depois de tabelados todos os dados, vimos que 80,4% de todos os pacientes incluídos no estudo eram portadores de HIV, 9,6% eram imunossuprimidos por outras causas e 10% eram considerados imunocompetentes. 95,2% dos pacientes foram infectados por Cryptococcus neoformans, e desses, 83,6% eram soropositivos por HIV, 10,1% tinham outras causas de imunossupressão e apenas 6,3% eram considerados como previamente ígidos. Isso corrobora com o estudo retrospectivo realizado por Lu em 2006. Dos pacientes com Cryptococcus gattii, 83,3% eram considerados imunocompetentes e o restante eram pacientes com HIV. Essa correlação entre o Cryptococcus gattii e pacientes imunocompetentes ficou bem evidente em vários dos nossos resultados, que demonstraram tendências similares entre os grupos 3, que eram os imunocompetentes, e o grupo B, que eram os infectados por Cryptococcus gattii, pois eles tinham vários integrantes em comum. Assim, nós decidimos focar nossa apresentação nas diferenças por estado imunológico. A incidência da meningite criptocócica teve um pico na década de 90, mais especificamente nos anos de 1995 e 1996,
A partir de 96, houve uma redução progressiva de casos de meningite criptocócica em pacientes HIV positivo, o que está provavelmente relacionado com a introdução do TARV, que ocorreu no mesmo ano, após diversos estudos comprovando sua eficiência serem apresentados na Conferência Internacional de AIDS naquele ano. Também naquele mesmo ano foi editada a Lei 9.313 no Brasil, garantindo a distribuição gratuita dos medicamentos antirretrovirais no âmbito do SUS. Para a comparação entre os grupos de diferentes estados imunológicos, nós realizamos o teste de Q quadrado para cada variável. Foram considerados como estatisticamente significantes os testes com o valor P menor do que 0,05. Primeiramente, a idade foi significativamente maior dentre os pacientes imunocompetentes, em torno de 45 anos, do que os dois grupos imunodeficientes, que apresentavam uma média de 35 a 37 anos. Isso já foi descrito similarmente por outros autores. A duração dos sintomas antes da data de internação, que teve como média geral 23 dias, foi menor nos pacientes imunossuprimidos sem HIV e maior nos imunocompetentes, como apontou o Liao em 2012. Como visto no slide anterior, existe uma maior proporção de pacientes imunocompetentes com a espécie Cryptococcus gattii, concordando com o estudo de Lu. E também percebe-se um predomínio de pacientes homens, variando entre 62,5% até 75,1%, mas não teve nenhuma diferença estatística entre os três grupos. Os sintomas mais comuns em todos os grupos dos pacientes, em ordem de frequência, foram cefaleia, que foi presente em 84,4% de todos os pacientes, seguida de vômitos, febre, rigidez de nuca e perda de peso, que foi considerada como perda de mais de 10% do peso nos últimos 6 meses, sendo que o grupo 2 apresentou uma frequência 27% menor de vômitos, com relevância estatística. Esses dados todos corroboram com diversas publicações, inclusive o capítulo de criptococose do Harrison, que foi escrito por Casadeval em 2012. Sintomas menos frequentes, mas que tiveram significado estatístico, foram ataxia, alterações psiquiátricas, paralisia de nervos cranianos, alterações motoras dos membros e edema de papila. Todos eles foram encontrados mais frequentemente no grupo 3 e também nos infectados pela espécie gattii. Esses dados também foram encontrados em outros estudos retrospectivos, similares ao nosso estudo. Na análise do LCR, encontramos aumento na pressão de abertura e nas concentrações de leucócitos, proteínas e lactato, e níveis reduzidos de glicose. O único dado que diferia entre os grupos com relevância estatística foi a frequência de leucocitose, que no nosso estudo foi caracterizada como mais de 4 leucócitos por milímetros cúbicos, e foi menos frequente no grupo com HIV, concordando com outros estudos já citados nessa apresentação. Além disso, o grupo 1 apresentou uma média de glicose em líquor estatisticamente maior do que os outros grupos, apesar de não ter uma diferença numérica tão importante quanto nesses outros estudos. No nosso trabalho, nós não encontramos diferença estatística quanto à média de leucócitos e proteinorraquia, mas essas taxas foram consideradas mais baixas em pacientes com HIV e com relevância estatística nos estudos de Lee e Liao. Exames de imagem foram considerados como anormais em 65% dos pacientes, dos quais 85% apresentaram massas intracranianas, as quais foram muito mais frequentes nos nossos pacientes imunocompetentes, que também apresentaram maior frequência de desvio da linha média. Esse dado também foi encontrado por Lee em 2011, porém em 2012 o estudo de Liao não encontrou relevância estatística. Outros achados em imagens foram hidrocefalia, um pouco mais frequente nos pacientes previamente rígidos, atrofia cerebral e calcificações, mais comuns nos imunodeficientes dos dois grupos. Mas essas três características não tiveram diferenças estatísticas entre os grupos. Então aqui nós estamos vendo à esquerda uma imagem de tomografia cerebral de crânio, demonstrando criptococomas confluentes em gânglios da base.
Esse é um dos exemplos de massas intracranianas que ocorrem em pacientes com neurocriptococose. Essa imagem no centro da tela, na verdade, é de um paciente com neurocisticercose, mas ela mostra a hidrocefalia unilateral à direita, que foi vista em alguns dos nossos pacientes. E a imagem da direita também não é de criptococose, mas ela mostra a atrofia dos lobos frontais. Quanto ao prognóstico, percebe-se a maior ocorrência de sequelas entre pacientes previamente rígidos, como paresia de membros ou nervos cranianos e déficits visuais. Isso também foi encontrado por Liao em 2012. E eu gostaria de ressaltar também a mortalidade dessa doença, que é importante em todos os grupos, e ela gira em torno de 40% no total. Então, como conclusão, é esperada uma correlação entre a espécie Neoformans com pacientes imunodeficientes por HIV ou outras causas, e uma relação entre pacientes previamente rígidos com a espécie Cryptococcus gattii. Espera-se também que pacientes com meningite criptocócica sejam do sexo masculino, em torno de 37 anos, ou uma idade mais alta, se ele for imunocompetente. Apresenta-se com cefaleia, vômitos, febre e rigidez de nuca, e pode se apresentar com ataxia, alterações psiquiátricas, sintomas motores e papiledema, principalmente em pacientes considerados previamente rígidos. No líquor, encontra-se aumento da pressão de abertura, leucocitose, que possivelmente é menor ou até negativa em pacientes HIV positivos, maiores taxas de proteína e lactato e menor quantidade de glicose. Ao realizar exame de imagem, podem ser vistas massas, principalmente nos imunocompetentes, hidrocefalia e atrofia cerebral. E, por fim, a mortalidade total da meningite criptocócica é de 40%. Agora eu gostaria de agradecer principalmente ao meu professor orientador, o Dr. Sérgio, pelos conselhos e pela motivação, a doutora Talula, antes residente, agora médica neurologista, e a minha colega Samia Talise por me ajudarem na coleta de dados. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Laboratório de Virologia do HC, sem a qual nada disso teria sido possível. Gostaria de agradecer também a doutora Marta Remy e a doutora Claudete Regiane, que fizeram parte da minha banca examinadora e que me deram sugestões valiosas, as quais eu já apliquei no meu trabalho escrito e nessa apresentação. Muito obrigada a todos pela atenção e espero que todos tenham uma ótima noite. Muito obrigada.